Bom, então na última aula a gente tinha iniciado a República Velha e falamos até a situação dos primeiros operários naquele contexto ali da República Velha. Então hoje, dando continuidade ao assunto, a gente vai falar dos movimentos sociais, né? Então, que são divididos em duas categorias. Nós temos os movimentos da cidade, que são os dois primeiros que nós veremos, e nós temos os movimentos do campo, tá bom? Então, ó, o primeiro movimento que a gente vai falar aqui relacionado a esses movimentos urbanos é a revolta da vacina. Então, a primeira característica dela é porque ela foi um movimento espontâneo, tá? Então, a gente vai ver que os outros movimentos, em sua grande maioria, eles tiveram algum líder que disse, ó, vamos começar agora, vamos agora, enfim. A revolta da vacina, ela não teve isso. Foi um movimento de orientação espontânea, tá? Então, por que ele surgiu? E aí a gente tem que entender o contexto ali do início do século XX relacionado ao Brasil, em especial ao Rio de Janeiro. Lembrando que a revolta da vacina, ela ocorre lá no Rio de Janeiro. Então, ó, o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil à época, ele era uma cidade que, tipo, tinha recebido muita gente, mas que não tinha condições sanitárias boas para abrigar tamanha quantidade de pessoas. E isso gerou um problema. Por quê? Porque acabou gerando foco de um monte de doenças lá na cidade do Rio de Janeiro. Então, varíola, febre amarela, leptospirose, peste bubônica. Então, uma série de doenças assolava o Rio de Janeiro, principalmente porque as condições sanitárias. Então, a gente sabe, vocês veem também isso na biologia, quando vocês vão estudar doenças, que muitas das doenças elas têm ligação com a falta de saneamento, a falta de políticas públicas dentro dessa área, enfim. E é essa relação que a gente tem com a revolta da vacina. Então, desde o final do estabelecimento do fim da, da escravidão no Brasil em 1888, começou um processo de favelização lá no Rio de Janeiro. Então, a gente vai ter grupos, né, que vão estar envolvidos nas favelas. Por quê? Porque se libertaram lá dos seus antigos senhores, mas e aí? Essa galera vai fazer o que da vida? Então, muitos não conseguiam uma reinserção social. Então, a saída que eles tinham era buscar as periferias. Então, é justamente ali, a partir do final do século XIX, que a gente tem esse aumento da favelização, né, das periferias ali do Rio de Janeiro. Outra saída que essa galera que não tinha muita condição buscava eram os cortiços, que era uma espécie de uma moradia, de um prédio comunitário. Então, tipo, geralmente era um banheiro por andar, a área de lavar roupa geralmente era coletiva. Então, assim, acabava que muitos desses não tinham saneamento básico. Então, era um lugar propício para a proliferação de doenças. E isso estava gerando um problema econômico. Por quê? Muitos navios, e aí lembrando que a época, né, os insumos, eles só chegavam de outros países através do mar, então era a porta de entrada dos países, e aí nesse caso a gente está falando do Brasil, né? Então, o Rio de Janeiro, por ser a capital do Brasil na época, era a principal porta de entrada dos produtos. Mas muitos navios já não queriam ir para o Rio de Janeiro, por quê? Porque toda vez que um navio aportava na cidade do Rio de Janeiro, aí ele
morria gente, morria marinheiro, porque se contaminava com varíola, com febre amarela, com leptospirose, com peste bubônica, enfim. Então, sempre morria alguém. Então, muitas empresas já não queriam trazer seus navios para a cidade do Rio de Janeiro. Isso começa a gerar um problema, consequentemente, econômico, né, diante daquela situação. Para tentar resolver isso, o presidente ele convoca um médico sanitarista chamado Oswaldo Cruz, para ele tentar criar meios para resolver esse problema sanitário lá do Rio de Janeiro. E aí ele vai lutar dentro dessa ideia. Só que as propostas de Oswaldo Cruz eram muito autoritárias. Algumas que não funcionaram de fato, outras funcionaram, como a gente vai ver, mas tem umas que chega a ser engraçada. Por exemplo, a proliferação de ratos nas cidades era um problema. E aí, qual foi a ideia dele? Ele montou algumas banquinhas na cidade do Rio de Janeiro, onde as pessoas iam lá, entregavam ratos mortos e recebiam pagamento do governo. Ah, vamos botar tipo, por rato você vai receber, sei lá, R$ 1. Né? A galera ia lá, sei lá, com 5, trocava, né, os ratos mortos por dinheiro. Só que brasileiro, né, como bom brasileiro, o que é que estava fazendo? Os brasileiros começaram a criar ratos para vender para o governo. Então, assim, ele pensou que ia resolver, mas de fato não resolveu porcaria nenhuma. Né? Pelo contrário, acabou gerando mais problemas. E outro é que assim, a varíola ela é transmitida por um mosquito. Né? E aí ele cria o chamado esquadrão de mata-mosquito. E aí esse esquadrão ele entrava na casa da galera, tipo aqueles agentes de controle ambiental que vai olhar se tem foco de dengue, de Aedes aegypti e tal. Pronto. Era daquele jeito, né? Então, só que, tipo, hoje o cara bate na sua porta, opa, posso entrar, não sei o quê. Nessa época não, meu amigo. Se você não deixasse, o cara derrubava a tua porta, invadia a tua casa e não tava nem aí para você. E óbvio que, tipo, se a gente for analisar comparativamente, vamos pegar a área de periferia, que vai ter todas aquelas condições que eu disse. As áreas nobres vão ter uma condição um pouco melhor. Então, a probabilidade é muito maior, né, de que as doenças estivessem se espalhando e tudinho nas regiões periféricas, tá? Mas não estava dando certo, enfim. E aí o que é que Oswaldo Cruz faz? Começa a pesquisar uma vacina contra a varíola. Pesquisou, 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 até que um aparentemente deu um bom resultado. E o que é que ele fez? Ele se injetou com a vacina e se colocou em contato com o vírus. Resultado, deu certo. Né? E aí ele passa a estabelecer a vacinação obrigatória. Inclusive, essa charge aqui, que é da época, ela satiriza justamente a vacinação obrigatória. Então, aqui seria o Congresso, né? Seria o governo, o povo aqui. A seta representaria a vacina e aqui é tipo, se você não for, você vai ser preso. Né? E aí, o que é que acontece? Qual era o problema? Muita gente, porque assim, a taxa de letalidade da varíola é alta, gira em torno de 30%. Então, 3 em cada 10 em média ali vão morrer. Mas também tem muita gente, e aí a gente podemos fazer uma analogia com o que nós vivemos hoje. Muitas pessoas talvez já tenham se contaminado aí com o coronavírus, mas acabaram não desenvolvendo sintoma nenhum. Então, nem sabiam que estavam com a doença. Né? Só que a varíola é uma doença muito mortal. E aí, o que é que acontecia? Tipo, o vírus ele está latente, ele tá meio que adormecido lá no teu corpo. E aí, qual era o problema gerado?
como é que funciona biologicamente uma vacina? Me expliquem aí. Eu sei, tá? Eu só quero que vocês interajam. Elas meio que vão com o vírus meio morto. Aí quando a pessoa toma a vacina, o corpo vai começar a produzir anticorpos para matar, né, os vírus. Isso mesmo, Júlia. Você explicou muito bem. Então, tipo, a vacina, ela vai te injetar o vírus enfraquecido, certo? Para que o seu corpo, como a Júlia colocou bem aí, ele aprenda a se defender. É uma maneira de ensinar seus anticorpos, tipo, ei boy, se liga aí, tu vai ter que se defender dessa galera. Então é basicamente isso como funciona a vacina. Só que o problema é que, tipo, se você tem a doença, se você já está infectado com o vírus e te coloca mais uma carga viral, o que é que vai acontecer? Vai aparecer os sintomas, se você estava assintomático naquele momento, pode gerar um problema maior. Ou pode, mas na época não tinha essa tecnologia de injeção de anticorpos, né? Então era o vírus enfraquecido mesmo. Os anticorpos geralmente eles injetam em cavalos, pegam os anticorpos e injetam nas pessoas por meio do soro, exatamente, né? Aí, mas ali naquela época ainda não tinha, né? Então lascou. As pessoas recebiam a vacina e muitos estavam morrendo. E aí as pessoas acharam que era uma vacina para matar pobre. O resultado, como eu disse, de maneira espontânea, sem nenhuma liderança, a galera começou a sair para as ruas, protestar e quebrar as coisas no Rio de Janeiro. Essa revolta, ela dura cerca de 3 dias, né? Tem várias pessoas presas, menos de 10 mortos, mas assim, gerou uma revolta. Um detalhe, a vacinação não deixou de ser obrigatória, certo? E a taxa de letalidade por conta de varíola caiu assim para praticamente zero. Em média, por ano, antes da vacinação obrigatória, morriam de 5 a 7 mil pessoas por ano de varíola. Depois da obrigatoriedade, não chegava a 30, 40. Era um número infinitamente inferior. Inclusive, sobre essa temática, pessoal, tem um filme muito massa. Ele é um pouquinho antiguinho, mas é bem interessante para você conhecer e entender esse contexto. Como é? Esse contexto aí, que se chama Sonhos Tropicais. Vou colocar aqui no chat para que, se alguém tiver interesse. Sonhos Tropicais. Vale muito a pena ver. Aí conta um pouco da história de Oswaldo Cruz. Bom, a próxima revolta foi a revolta da Chibata. Então, essa aqui já é uma revolta que tem uma liderança, certo? Então, o que é que acontece? Mais uma vez, tem vinculação com a escravidão. Muitos ex-escravos, quando acabou a escravidão, como eu disse, né? Tipo, acabou a escravidão e estou livre, certo? Mas eu vou fazer o quê? Eles não tinham conhecimento técnico para ser inseridos na, nas fábricas, nas indústrias. Eles não tinham isso, né? Então, muitos, para buscar uma certa inserção social, eles vão buscar as forças armadas. Então, o exército, a marinha, os cargos ali, né? Os cargos não, as baixas patentes das forças armadas estavam repletas de negros, né, de ex-escravos. E aí o que é que acontece? Antes da proclamação da República, existia a punição física na Marinha, castigos físicos, né? Só que quando veio o advento da República, em 1889, se proibiram esse tipo de castigo. Você poderia ser penalizado, perder o cargo, ser preso, mas ser castigado fisicamente não. Só que aí vem a revolta da Armada em 1893
e os castigos físicos retornam à Marinha, tá? Bom, além disso, então isso era um fato que revoltava já os marinheiros, e outro era os péssima condição de trabalho, salários baixos, enfim. Então, ali por volta de 1910, os marinheiros já estavam organizando um motim, ou seja, estavam organizando uma rebelião, uma revolta contra os oficiais, né? Porque óbvio que tipo, quem sofre com isso não vai ser o oficial, não vai ser o homem branco que está lá em cima num cargo de oficialato, vai ser o marinheiro, vai ser o negro, vai ser o cara que está lá marginalizado. E eles queriam, né, o fim dos castigos físicos também. Bom, eles estavam programando tipo, uma coisa para 2 meses adiante, mas acabaram antecipando por quê? Um marinheiro, homem negro, voltou para o navio que estava aportado na Baía de Guanabara e ele estava bêbado. Ele discutiu com um oficial, um homem branco, puxou uma navalha para ele e acabou ferindo esse oficial. Pelo estabelecido pelo Código da Marinha, ele deveria receber os castigos físicos. Não lembro se 12 ou 15 chibatadas, no máximo. Só que esse cara recebe mais de 200. Então, era o que precisava para os marinheiros eclodirem o seu motim. Eles expulsam os oficiais, né, os homens brancos dos navios, e tomam posse dos navios. Os oficiais, lembrando que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil à época, vão até o presidente, salvo engano, na época era Arthur Bernardes, e chega lá e faz, Tutuzinho, explicar, né? Os marinheiros tomaram tal, mas não se preocupe não, aquilo ali é um bando de negro, os caras não vão fazer nada não, daqui a pouco vão ficar sem comida, sem mantimentos e vão arregar e vão pedir pinico aí pra gente. Só que quando eles voltam para a Baía de Guanabara, aqueles marinheiros que eles estavam menosprezando tinham manobrado os navios e estavam com todos os canhões dos navios apontados para a cidade do Rio de Janeiro, ameaçando bombardear a cidade caso as suas reivindicações não fossem atendidas. E aí, diante de uma ameaça dessa nada sutil, o Oswaldo Cruz, ou o Arthur Bernardes, teve que ceder. A maioria dos envolvidos foi anistiada, ou seja, foi perdoado. Um dos únicos presos foi o João Cândido, também conhecido como Almirante Negro, que ficou preso até sua morte em 1969. Como uma maneira de tentar limpar um pouco a imagem do que havia sido feito em 2000, acho que 2006, foi construído lá na Praça 15, no Rio de Janeiro, que é onde sai a Estação das Barcas, uma estátua em homenagem a João Cândido. Mas, enfim, tem até uma música, um samba enredo que já fizeram em homenagem a ele. Acho que é Mestre Sala Negro, alguma coisa assim, ou é o Almirante Negro. Mas, enfim. Então, essas duas foram as chamadas, as que nós chamamos de revoltas urbanas, tá? Mas nós tivemos também revoltas no campo. E aí a gente vai começar a ver essas revoltas agora. Um que não é exatamente uma revolta, mas um movimento, é o cangaço. Então, é impossível a gente aqui do Nordeste nunca ter ouvido falar no cangaço. Então, o cangaço ele é um traço, ele é uma característica muito importante aqui para o Nordeste. Só que durante muito tempo, os caras foram pintados meio como uma espécie de Robin Hoods. Né? Tipo, rouba dos ricos para dar para os pobres e tal. E a realidade não era bem assim. Os
Os cangaceiros, eles estavam muito mais para mercenários do que propriamente para Robin Hoods. Como assim? Tipo, lembra que a gente falou anteriormente, quando falou da política, que existiam os coronéis que dominavam politicamente e tal. Eu não disse que uma das maneiras deles conseguirem o voto era uma prática chamada de mandonismo, ou seja, que era o uso da violência? Pois bem, então eles ameaçavam tal, e quando chegava o contato, né, de um grupo desse de cangaceiros, então o cara chegava e dizia, ó, coronel, e aí, tá precisando de algum serviço? Aí o cara, ó, vá lá, intimide fulano de tal, dê uma surra nele, faça isso, faça aquilo. E aí o cara vendia, fazia aquilo ali em troca de dinheiro, em troca de armas, enfim, em troca de alguma coisa. Então, o cangaço ele está muito mais vinculado dessa maneira do que para Robin Hood. E assim, o cangaço acabava sendo meio que uma alternativa de vida para muita gente no Nordeste, principalmente quando ele surge ali por volta de 1890 tal, porque de 1891 até 1896 o Nordeste passa por uma grande seca. Então são 5 anos de seca. E o cangaço acabava virando meio que uma alternativa para essa galera. Tipo, meu irmão, vamos juntar um bando de cangaceiros aí, porque pelo menos eu não vou morrer de fome. Então eles acabavam se juntando. Os grupos, normalmente, eram grupos pequenos, tá? Porque geralmente a gente associa logo ao bando de Lampião e tal, enfim. O bando de Lampião, na verdade, ele só era um dos vários bandos de cangaceiros que existiam no Nordeste. Óbvio que ele acabou virando meio que um ícone do, do, do cangaço. Foi o mais importante, foi o maior bando. Normalmente os bandos não passavam ali de 15 homens, o bando dele chegou a ter 50 pessoas. Era importante que os grupos fossem pequenos, por quê? Pequenos, porque como eles saíam ali de cidade para cidade, então era importante que eles tivessem uma quantidade pequena de homens para que o deslocamento ficasse mais rápido, para que eles não deixassem tantos rastros, para os macacos, como eles chamavam a polícia, o volante, para que eles não seguissem. Então, assim, os grupos normalmente eram bem pequenos. E tem essa vinculação aí com o coronelismo, tá? Então, assim, os caras não tinham nada de bonzinhos, pelo contrário. Dentro daquela estrutura ali do Nordeste na época, eles também oprimiam tanto quanto. E aí, tipo, os caras chegavam numa cidade. Se o pessoal da cidade, os moradores, os donos de armazém dessem tudo que eles queriam, aí os caras ficavam de boa, defendiam aquela cidade de outros bandos e tal. Agora, se não desse, aí eles roubavam, eles matavam, eles estupravam. Tem uma história de Lampião que ele chega numa casa de um conhecido dele até, aqui na Paraíba, e Lampião almoçou tal e queria se deitar numa rede logo depois. Quando ele chegou, tinha uma criança dormindo na rede. Ele simplesmente não contou com o pé, pegou a menina pela perna e jogou fora da rede. Jogou, ele não colocou a menina fora da rede. Então, assim, são casos para a gente desmistificar aquela coisa meio que de Robin Hood, de pessoas boazinhas que lutavam contra a opressão e que não é bem assim, tá? Bom, outro movimento, aí sim uma revolta de fato, enfim, que foi Canudos. Como eu falei para vocês, Canudos ela ocorre ali em 1896, 1897. Então é já no finalzinho da grande seca dos 5 anos que eu falei para vocês. Então, assim, o sertanejo, ele
desde sempre ele era sofrido, tal, enfim. E é um povo de uma religiosidade muito forte. E aí o que é que acontece? Antônio Conselheiro, que era um beato, um cara vinculado à igreja, tá, um religioso, ele começa a andar pelo sertão nordestino e nessas andanças ele ia buscando pessoas para montar a sua cidade, a sua estrutura, enfim, que apoiassem ele, que fossem contra a República. Antônio Conselheiro, ele era um monarquista, tá, pessoal? E a ideia dele, né, porque é o seguinte, como com o advento da República foi separada a igreja do Estado, por isso que ele era contra. Chegaram a dizer à época que ele estava sendo bancado por Dom Pedro II, na verdade pela família imperial, porque o ano que começa o movimento de Canudos é o mesmo ano da morte de Dom Pedro II, mas que a família imperial tinha bancado ele para tentar desestabilizar a República e restabelecer a monarquia no Brasil, que não era bem assim, né? Mas, enfim, ele sai arrebanhando essas pessoas e monta no interior da Bahia, perto de um rio, uma comunidade, que ele vai chamar de Canudos. E nessa comunidade, que é interessante, é que as pessoas eles vão viver de forma comunitária. Ou seja, lá a ideia era de viver em comunidade. Como assim? Por exemplo, chega eu lá, o que é que eu sei fazer? Eu sou um agricultor, então o que eu sei fazer é construir casas, tá? Então, qual vai ser minha função dentro do arraial? Ou é plantar, né? Eu sou agricultor. Então, minha função lá vai ser cultivar a terra. E aí, o que eu plantar, ele não vem só para mim, ele vai para todo mundo que está ali no arraial, na cidade. E aí, chega lá, Damile. Damile é uma cangaceira, sabe matar gente, braba que só ela. E qual vai ser a função dela? Proteger a cidade. Então, tipo, Damile não vai ter que se preocupar com a alimentação dela. Por quê? Porque para isso vou ter eu, que sou um agricultor, que vou cuidar disso. E aí a gente pega Aninha. Aninha vai ser uma construtora, ela vai construir as casas. Então, cada um vai ter sua função lá dentro do Arraial de Canudos. O Arraial chega a contar com cerca de 6.000 casas e 25 mil habitantes. Se a gente for comparar, a cidade do Rio de Janeiro, à época, tinha ali em torno de 100 a 150 mil habitantes. Então, você pegar, era uma quantidade de pessoas gigantesca, se comparada à população da época. 25 mil pessoas é uma cidade pequena, mas não é tão pequena, né, se a gente for analisar nos moldes atuais até. Bom, o governo brasileiro, né, o governo republicano, não vai deixar isso barato e resolve destruir o Arraial de Canudos. Manda uma primeira. Um primeiro grupo do exército para lá. Esse grupo disse: não, aquilo ali é um bando de morta-fome, que só tem arma de matar passarinho, rapaz. Rapidinho a gente destrói lá. O resultado, eles saem de lá fugidos e os residentes lá de Canudos roubam as armas dos soldados do exército. Na segunda incursão, o exército manda um cara que tinha sido veterano da Guerra do Paraguai e tal, muito conhecido. O apelido do cara era Corta-Cabeças, daí vocês tiram. O resultado é que num dos primeiros confrontos, ele acabou morrendo. E aí o exército vazou. O exército, de fato, só vai conseguir destruir Canudos na terceira tentativa. Então, só nessa terceira tentativa
é que eles vão conseguir, de fato, dominar Canudos. Depois que eles levam canhões para poder atirar na cidade e aí sim gerar um impacto maior. Então não foi um processo fácil de domínio lá da região de Canudos, tá? Tanto que os moradores lá de Canudos apelidaram esse canhão lá, né, de matadeira. Até hoje ela tem lá a cidade onde fica o Memorial de Canudos e tal, onde ficava o Arraial e tal. Tem um memorial e tem uma réplica, não sei se a réplica é uma dos canhões utilizados para bombardear a cidade. E sobre esse assunto, tem um filme também chamado Canudos, que aí é bem interessante para contar, para que vocês entendam um pouco da história de Canudos. Recomendo também. A revolta do Padre Cícero eu vou comentar assim rapidinho, porque é uma coisa muito específica, certo? Basicamente, lembra ali que na República Velha tinha a Comissão de Verificação de Poderes? Pronto. E aí qual foi o resultado? O político eleito, ele apoiado pelos coronéis do Ceará, ele era contrário às ideias do governo federal. O resultado, o governo federal, através da Comissão de Verificação de Poderes, foi lá e fez a degola, ou seja, cassou o mandato daquele cara. Como ele era apoiado pelos coronéis de lá do Ceará, organizados pelo Padre Cícero, eles fazem uma revolta lá que dura quase 3 meses, até que o governo federal coloque de volta o governador que tinha sido eleito. Tá? Então é uma coisa bem pontual, bem de lá. E Padre Cícero, a gente pode ver aí que ele era um coronel, ele era um líder político lá no Ceará. Como a gente tem aqui a política epitacista aqui na Paraíba, então a gente tem uma política cicerista, digamos assim, lá no Ceará. E, por fim, o contestado, que assim, sim, um detalhe, tá? Tanto o contestado como a Guerra de Canudos são movimentos que a gente chama de messiânicos. Messiânico, por que essa palavra? Porque eles se colocavam, os líderes, né, aqui no caso José Maria, lá o Antônio Conselheiros, como salvador daquela população, como uma espécie de messias, uma pessoa que veio para salvar essa população. Então são movimentos que a gente chama de messiânicos. Atentem para essa nomenclatura. Bom, José Maria dizia que recebia, através de uma virgem chamada... acho que era Maria José, José Maria e Maria José, ordens de Deus. E Deus teria ordenado a ele a montar o chamado Quadrado Santo, que seria uma área comunitária semelhante àquela ideia de Canudos. Ele monta lá o nome contestado, porque ficava ali entre o Paraná e Santa Catarina, numa região que era contestada pelos dois estados, certo? Que era reivindicada pelos dois estados. E ele consegue o apoio de muita gente daquela região. Por quê? Muitos moradores da região eles perderam suas terras porque o governo federal deu na verdade, né, autorização para a construção de uma linha ferroviária ligando São Paulo ao porto de Florianópolis. E onde passava a ferrovia, 1 quilômetro do lado e 1 quilômetro do outro, ele deu para a empresa que era dona da ferrovia. Isso desalojou muita gente. Muita gente perdeu terra. E quando terminou a construção, por volta de 1910, 1911, dessa ferrovia, muita gente que tinha vindo de outros estados para a região sudeste ali, para essa região para construir a ferrovia, ficaram desempregados. Então ele vai pegar tanto a galera que ficou desempregada, quanto aqueles que perderam a terra, para se apoiar nessa galera com esse discurso ali salvador e messiânico. Bom,
Ele dizia que não se preocupasse em relação ao governo federal, ao exército, porque caso o exército atacasse, Dom Sebastião, ele era um sebastianista, desceria dos céus com seu exército e iria proteger o povo ali do Quadrado Santo. Só para quem não sabe a história, vocês viram lá em Idade Média, que durante as cruzadas, eu acho que a última cruzada, um rei português chamado Dom Sebastião, ele morreu em uma batalha lá. Só que nunca acharam o corpo de Dom Sebastião. E aí se criou um mito em Portugal de que Dom Sebastião um dia iria voltar para governar. Tanto que os reis de Portugal eles não eram coroados, a coroa ficava do lado deles, porque a coroa pertenceria a Dom Sebastião. Mas enfim, então ele acreditava nisso, né, que Dom Sebastião iria voltar. Do mesmo jeito que era em Canudos, eles montam uma organização comunitária, então cada um fazendo a sua ideia, tá? E demorou para ser derrubado, Canudos foi derrubado em um ano, né? De 1896 a 1897, a guerra, e o contestado foi de 1912 a 1916. E por que demora tanto? Porque diferente de Canudos, que os caras ficam lá parados, alguns outros líderes, porque numa das primeiras disputas José Maria morre, outros líderes do movimento acabam espalhando as pessoas e até que todos os líderes fossem presos, demora aí 4 anos, tá? Então, amanhã, tá, pessoal? A gente continua a partir daí, tá bom? Então, tchau, tchau a vocês e até amanhã.